Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Lógica e Filosofia, e no momento estou ministrando aulas para o AB EAD da Licenciatura em Filosofia da UFPEL. E hoje é a nossa 12ª aula sobre John Austin. E afinal de contas, gente, quem foi Austin? Austin, era um filósofo inglês da linguagem britânica que desenvolveu uma grande parte da atual teoria dos atos do discurso e foi filiado à vertente da filosofia analítica. Ele nasceu em exatamente 26 de março de 1911 e faleceu em 8 de fevereiro, mais especificamente, de 1960. Para falar sobre o Austin, eu deixei um texto para vocês lá no e-aula e eu vou ler parte dele aqui, tá? Para ficar mais sistemático. Bom, o presente texto objetiva realizar uma análise a partir dos atos de fala de Austin, mas também não fala só de Austin, fala de Sir, que será sobre a nossa próxima aula, 13ª aula é Sir, tá? E fala de Wittgenstein também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar só do Austin, tá bom? Durante muitos séculos, a linguagem humana e, obviamente, as línguas foram objeto de investigação movida mais pela curiosidade do que pelo interesse científico. Até mesmo o sagrado motivou o estudo do sânscrito na Índia. Na Grécia de Platão e Aristóteles especulava-se a origem dos nomes. O significado da palavra estava ligado às coisas por uma relação natural ou convencional. Isso a gente viu no Crátilo, né, gente? A partir do diálogo de Platão. E aí, o que nós temos? Nos tempos modernos, na linguística, a gente tem o que a gente chama de a teoria dos atos de fala. Primeiro ele fala aqui no texto, eu não falei para vocês de quem é o texto. O texto é do professor Fernando Castin. Ele é professor titular do Departamento de Letras da Unicap, tá bom? Unicap é a Universidade Católica de Pernambuco. Ele faz um apanhado geral dos atos de fala, começando lá para o Saussure, e fala o que Saussure lida, como ele lida com o signo linguístico. Mas como a gente não tem no nosso programa o Saussure, eu não vou falar sobre ele, né? Então eu vou partir para o que nos interessa. Para a filosofia da linguagem, os nomes são verdadeiros invólucros para as coisas nomeadas. Disso podemos inferir a diferença dos nomes para os sinais naturais. Isso aqui eu também falei no Santo Agostinho, no De Magistro. Ambos remetem para algo fora de si mesmo. Os signos linguísticos, porém, só têm sua razão de ser enquanto elemento de um sistema, uma cultura. Isso eu também falei na questão da cultura, gente, na questão do sistema, a gente pode colocar no holos, no holismo de Quine, que foi a nossa última aula, certo? Assim, os signos linguísticos pressupõem sempre os seus usuários e são constituídos por eles e para eles. Modernamente, herdamos o impasse sobre a natureza convencional do signo, desde Platão em Crátilo, onde Hermógenes e Crátilo continuam a discutir, mediados por Sócrates, como está estruturado na obra de Platão. Agora uma observação aqui para vocês, uma curiosidade. Kant nos aponta uma nova caracterização do conceito como regra para a determinação do objeto. Isso Marcondes que falou, tá? Encontramos na analítica dos conceitos da crítica da razão pura justamente a tese da prioridade do juízo, dotado de uma estrutura lógica sobre o conceito. Para Kant, o conceito é sempre o predicado de um juízo possível. Mais uma vez, o Marcondes escreveu isso nas Armadilhas da Linguagem, Significado e Ação para Além do Discurso, certo? O que eu não falei para vocês, que eu vou falar agora, é que o Austin inaugura uma nova vertente na filosofia da linguagem, que é a pragmática, tá? Junto com ele nós vamos ter o Searle, nós vamos ter a Millikan, nós vamos ter o Tugendhat. Eles todos
estão dentro da filosofia analítica da linguagem, porque como eu já disse para vocês, toda a filosofia da linguagem é uma filosofia analítica, mas nem toda filosofia analítica é uma filosofia da linguagem. Continuando aqui, os filósofos de tradição analítica como Russell e Wittgenstein procuraram uma concepção da linguagem mais voltada para a estrutura lógica. O Wittgenstein no Tratatus, o Russell no atomismo lógico e assim por diante. A partir dos anos de 1940, desenvolveu-se uma outra teoria na concepção da linguagem. Wittgenstein e Austin veem a ciência agora como uma das formas possíveis na relação com o real. A linguagem passa a ser vista como uma prática social e examinada sempre a um contexto de uso. O uso da linguagem por meio dos jogos de linguagem de Wittgenstein, gente. Daí os chamados jogos de linguagem que valorizam a prática concreta do caráter interativo e intersubjetivo da linguagem. Falante e ouvinte interagem de acordo com o contexto e os usos da linguagem. De acordo com Marcondes ainda, o que a gente tem agora? A semântica dá lugar à pragmática, isto é, a consideração da linguagem como uso, como praxis, nas palavras do Wittgenstein nas investigações filosóficas. Já John Austin, em Quando Dizer é Fazer, How to Think with Words, apresenta a noção de ato de fala valorizando o uso concreto da linguagem e enfatizando seu caráter prático. É assim que para Austin dizer eu prometo não é realizar uma interação de prometer nem descrever uma atitude mental, mas realizar a promessa propriamente dita. A linguagem tem, pois, segundo essa concepção, um caráter performativo, pois é por meio dela que realizamos uma série de atos, como prometer, ordenar, pedir, eleger, nomear e todos os verbos performativos. Bom, eu falei para vocês em várias aulas sobre isso, né? Eu falei para vocês que primeiro tinha a questão de buscar uma estrutura lógica da linguagem por meio das sentenças declarativas, e depois veio os jogos de linguagem, que já inaugura uma filosofia pragmática, uma filosofia da praxis, uma filosofia da prática, uma filosofia que na realidade supervaloriza a cultura e onde os sujeitos estão inseridos, certo? E nesse tipo de filosofia a gente fala de atos de fala, como o Austin está colocando aqui. Esses atos de fala não são só sentenças declarativas, são aquelas sentenças onde a gente faz pergunta, a gente promete alguma coisa, a gente conta uma anedota e assim por diante. A gente exclama algo, a gente interroga e assim por diante. Decorrente do que pregam os filósofos da pragmática, o significado decorre do uso ou das possibilidades de uso da linguagem, ou de regras que determinam o uso do possível e não mais de objetos na sua perspectiva de realidade. A partir de agora, a análise dos elementos contextuais objetivam o conhecimento dos pressupostos, dos efeitos e das consequências do uso para a determinação do significado, para sua reconstrução. Recentes teorias, como a dos alemães Apel e Habermas, tomam como base o caráter contratual que a linguagem pressupõe. Afinal de contas, quando proferimos determinadas sentenças, colocamos um adjunto, o fato de que há sempre no que dizemos algo de promessa e compromisso que assumimos perante nosso interlocutor. Ou como afirmam os autores, não apenas prometemos cumprir o que fazemos, mas procuramos gerar na pessoa ou pessoas certas expectativas em nome das quais pode ou podem exigir o cumprimento da promessa. Agora eu vou falar para vocês os atos performativos do Austin, tá, gente? O performativo é o ato produzido que realiza o ato que está sendo enunciado. É interessante o exemplo que Victoria Wilson nos dá em Ajoelhou, tem que rezar. Para Austin, dizer algo equivale a 3 atos simultâneos: o ato locutório,
baseado nos níveis fonéticos, sintático e referencial, baseado no conteúdo linguístico usado para dizer algo. O ato ilocutório é o ato central. No caso, para Austin, é aquele que tem a força performativa associado ao modo de dizer e ao modo como esse dizer é recebido em função da força proferida. E o ato perlocutório, que equivale aos efeitos causados sobre o outro, servindo a outros fins, como influenciar o outro, persuadi-lo a fazer algo, causar um embaraço ou constrangimento. Na realidade, gente, a partir desses 3 atos, o Austin faz todo o seu sistema linguístico analítico completo. Vamos lá na classificação do Searle, dos atos performativos. O Searle, pessoal, mais especificamente John Searle, ele nasceu em 1932, 31 de julho, e morreu em 17 de setembro de 2025. Foi bem recente. O que acontece? Ele é um discípulo do Austin, certo? Então eu coloco aqui, ó, para vocês, que o Searle, ele faz essa divisão dos atos em 6 atos. O primeiro, os atos assertivos, os atos diretivos, os atos compromissivos, só um minutinho, os atos expressivos, os atos declarativos e os atos interjetivos. E aí, nos atos assertivos, são aqueles que se usam para representar fatos ou situações que o interlocutor pode comprovar. Nos diretivos, são aqueles que dão ao interlocutor indicações para proceder de uma determinada maneira. Nos compromissivos, são aqueles que revelam um compromisso, uma disposição no enunciado em agir ou proceder em conformidade com o conteúdo proposicional da frase. Nos expressivos, tais como atos que verbalizam congratulações, discursos e condolências. Nos declarativos, são atos por meio dos quais se cria ou se modifica um estado de coisas no mundo. E nos interjetivos, referem-se às palavras ou a palavra da frase da situação, realizando típicos atos de fala diretivos ou expressivos. O que o Searle fez? Ele pegou os 3 atos do Austin, reformulou e fez um sistema mais completo ainda. Ainda sobre a filosofia, sobre a pragmática, ou melhor dizendo, tá? A pragmática estuda a relação entre a linguagem e seu uso, o que fora deixado de lado pelo estruturalismo saussuriano, do Saussure, que eu falei para vocês que eu não ia comentar sobre ele, mas eu estou só mencionando. Sem dúvida, o estudo do uso se faz necessário, pois há palavras e frases cuja interpretação só pode ocorrer na situação concreta da fala. Ainda é bom lembrar sobre a pragmática, a classificação e os efeitos nos atos de fala. Para Austin, como eu já disse para vocês, os atos estão divididos em 3 partes. O ato locutório, o ato de pronunciar um enunciado com mensagem que o ouvinte, interlocutor, compreende. Em outras palavras, é o que eu digo. O ato ilocutório, ato que é realizado pelo locutor quando pronuncia um enunciado em determinadas condições comunicativas e com intenções, tais como ordenar, avisar, criticar, perguntar, convidar, ameaçar e etc. Num ato ilocutório, a intenção comunicativa de execução vem associada ao significado de determinado enunciado e a ação do ouvinte, no caso o interlocutor, em outras palavras, é o que eu quero que o interlocutor faça. E no ato perlocutório corresponde aos efeitos que um dado ato ilocutório produz no interlocutor. Verbos como convencer, persuadir ou assustar ocorrem neste tipo de atos de fala, pois informam-nos
do efeito causado no interlocutor. Em outras palavras, é o que o interlocutor faz. O professor Michael Doughty menciona a história do rei inglês Henrique II, que em uma conversa disse: "Quem vai me livrar deste padre intrometido?" Alguns soldados ouviram e mataram o tal padre. Essa foi a força perlocutória do ato, embora a intenção do rei não fosse que o padre fosse de fato morto. A princípio era um ato não performativo, mas acabou por se tornar um ato performativo. Isso aqui está disponível, tá, num site que vai ter, que já tem no texto que eu deixei no aula para vocês, certo? Agora, esse autor, Fernando, ele fala também dos atos de fala nos evangelhos, certo? Mas eu não vou ler para vocês. Ele bota aplicações nos textos evangélicos, isso eu vou deixar para vocês, tá? Não vai cair na prova, claro que não. Vai cair na prova só referente aos atos de fala, provavelmente assim para vocês citarem quais são os atos e para botar uns exemplos, que eu vou colocar lá no e-aula também alguns exemplos, certo? Então nós vamos partir para a conclusão aqui do texto. A teoria dos atos de fala surgiu no interior da filosofia da linguagem no início dos anos 60 e assumida por Austin e os seguidores de Wittgenstein na pragmática, ou seja, o Austin sobre a questão dos atos de fala e o Wittgenstein nas investigações filosóficas. Para Searle e outros, os atos de fala são uma forma de ação. O dizer é fazer. O corpo da teoria surgiu com as 12 conferências proferidas por Austin na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1955, e posteriormente foi publicado em 1962. A ideia básica do How to Think with Words, como dizer coisas com palavras, significa que dizer não é só transmitir informações, mas é sobretudo uma forma de agir sobre o interlocutor e sobre o mundo. Esse estudo está estruturado nos conceitos, autores e origens da teoria dos atos de fala, mais particularmente com aplicação em 9 passagens dos evangelhos, no caso, cujo papel de Cristo destaca suas ações de cura. Em cada um dos exemplos apresentados, destaca-se o ato de fala de base performativa nas palavras de Jesus. A consequência de cada um é o ato de cura implícito no significado das palavras aquitanciais. Na realidade, ele fez um trabalho bem completo e, como eu falei para vocês, ele também menciona alguns trechos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer para vocês que essa parte que ele faz aqui no texto é muito importante, porque, como vocês sabem, a fé é algo muito poderoso e muito importante em nossas vidas, não é mesmo, gente? A gente tem uma parte do cérebro que é responsável justamente por isso, pela fé, pela nossa esperança em dias melhores, em coisas boas em nossas vidas e, por quem sabe, né, termos mais momentos de felicidade. Tá bom? Então hoje foi aula sobre o Austin, mais especificamente atos de fala, e claro que eu não poderia deixar de mencionar os outros filósofos que estão em invólucro deste autor. O Searle nós veremos na próxima aula, embora eu já tenha lido para vocês um pouquinho já sobre ele, tá bom? Então por hoje é isso. Bye!